Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso podcast do empregador. Eu sou o Bruno. Eu sou Michele Coelho. Boa, e estamos iniciando aqui uma nova temporada do podcast, onde nós vamos trazer vários temas interessantes do direito do trabalho, sempre com o intuito de ajudar cada vez mais e mais os empresários e empregadores domésticos. Bom, e hoje eu queria trazer um tema aqui que para quem está conhecendo agora o trabalho da Michele, como que começou a sua relação com o mundo trabalhista, Michele? Eu estava na faculdade, eu já estava quase desistindo da faculdade, porque eu achava a faculdade muito chata, eu achava que era muita lei, tinha muita coisa que não tinha nada a ver com o meu perfil, não tinha nada a ver comigo. Até o dia que eu tive uma professora, e eu acho isso muito, muito massa, como um professor, ele pode... Peraí, só te interrompendo. Você fez faculdade de Direito? De Direito, fiz faculdade de Direito, numa faculdade que era só Direito, então não tinha nem como eu transferir o curso. E aí, até que eu tive uma professora, e assim, que ela explicou de uma forma o direito do trabalho, que eu falei, cara, é isso, me encontrei. E eu comecei a trabalhar nos maiores escritórios. Falei, então vou... Primeiro eu queria ser juíza, né? Aí comecei a trabalhar com juiz. Falei, não tem nada a ver comigo. O que te fez fazer o direito foi a vontade de ser juíza, é isso? Foi vontade de ser juíza. Mas eu acho que é porque a gente tem, num primeiro momento, todo mundo esse negócio de, eu vou fazer um concurso público, tudo, até porque vem de pai, né? Nossos pais querem, de alguma forma, pensar que a gente tem que fazer um concurso, alguma coisa assim. Aquela estabilidade, né? Estabilidade, E aí eu peguei e falei assim, não, então tá bom, então já que eu quero ser juiz, eu vou modelar alguém, né? Vou sair andando atrás de juiz. Aí peguei e fui trabalhar com juiz. Depois, na hora que eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, nada a ver. Porque o povo falava assim, juiz não faz nada, né? Juiz é tranquilo. Na hora que eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, não tem nada a ver comigo, com a minha vida, nada a ver. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso de uma coisa diferente. Eu falei, não, então eu quero ser advogada, eu quero ter um escritório meu, ou então trabalhar em escritório grande. Comecei a trabalhar em escritório grande, daí eu comecei a ver como a rotina de escritório grande era assim, maluca. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ver que tinha diversos advogados que, assim, o nome do escritório é grande, é lindo, só que trabalham profissionais que não é o dono do escritório, porque é muita gente, então são diversos profissionais ali dentro. E se o cara não tem a mão ali do negócio, o negócio se perde. Então eu já vi várias vezes perder prazo de cliente, que é quando não coloca a petição na data certa no processo, e o cliente indiretamente começa a perder o processo, porque ele não está respondendo o processo. Aí eu comecei a ver aquela zona, eu falei, cara, não dá para trabalhar nessa zona. Não dá para trabalhar nessa zona. Aí eu comecei a ter problema dentro do ambiente de trabalho. E um lugar que eu amava, eu comecei a detestar. Eu falei, não dá mais para ficar aqui. E comecei a ficar triste, não tinha vontade de acordar, não tinha meta, não tinha... Fui totalmente desanimando. Falei, nossa, o direito é isso aqui, tá péssimo, né? Até que daí eu fui indo e fui direcionando até a hora que eu cheguei assim e... Comecei a trabalhar num outro escritório como advogada mesmo. Uhum. E aí eu comecei a ver que realmente as empresas perdiam processo trabalhista por falta de documentos, falta de documentação. Falta de documento, falta de comunicação. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Porque é um negócio besta. Eles não estão vendo, eles estão pagando condenação de 1 milhão. Porque eu só mexia com empresa grande. Eu falei, e os pequenos que não tem dinheiro para pagar? Como que eles vão fazer? E aí eu fui modelando isso até a hora que eu me achei e falei assim, é isso, eu quero ser consultora trabalhista, quero ser mentora dos pequenos empresários, a galera que sofre, né? Porque o grande paga. E o pequeno, que fica lá sofrendo, né? E passando dificuldade. Sim. Não, mas eu quero retornar um pouco antes. Quando você decidiu que seria a parte trabalhista que você queria começar, foi a partir de uma professora da faculdade? A parte trabalhista foi a partir de uma professora da faculdade mesmo. Que eu comecei a conhecer a matéria e eu comecei assim a me apaixonar pelas relações de trabalho, de emprego, como elas acontecem, como deixam de acontecer, quais são os prazos.
Foi a partir daí que eu fui começando a me interessar. E aí eu fui começando a entender mais a importância disso depois que eu comecei a trabalhar, né? Que eu comecei a ver como que aquilo era importante na prática. Interessante, interessante. E então aí, a partir do momento que você se descobriu no direito do trabalho, que você começou a fazer estágio, já foi nessa área trabalhista? Não. Você já começou a adquirir experiência nessa área trabalhista? Nessa área trabalhista foi como estagiária, mas eu comecei fazendo estágio na parte de direito civil, porque o trabalhista a gente tinha era no 8º semestre de faculdade. Então você vê que eu, tipo assim, eu sofri até o final da faculdade, achando que eu ia ter que caçar alguma coisa para fazer, porque só no 8º semestre a gente tinha contato com direito do trabalho. Não sei se ainda assim hoje na faculdade, mas demora bastante. Aí eu comecei fazendo direito civil. Na hora que eu comecei a ter a matéria de direito do trabalho, inclusive acho que eu falei isso até numa live do TikTok de quinta-feira, que a pessoa me perguntou, né, como que fazia para alterar, né? Quando eu descobri o direito do trabalho, que eu me amarrei, eu falei assim, cara, o que é isso? Esse negócio é muito massa, eu preciso trabalhar com isso. Eu virei para o meu gestor na época e eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com vocês, na equipe de vocês, só que assim, eu preciso trabalhar com o direito do trabalho. Eu me encontrei, eu nasci para fazer isso. E aí foi aí que eu mudei e aí comecei a estagiar na área de direito do trabalho. Legal, interessante. Bom, e aí eu fiz essa pergunta porque assim, né? Você, quem te vê nos vídeos e tudo mais, pelo menos aparenta que você tem uma pouca idade, né? Mas não pouca experiência, que você já tem bastante experiência aí na área trabalhista, na área do direito, já fez muitas consultorias, muitas mentorias, já ajudou muitas empresas. Quando que começou a Michele Internet? A Michele que foi para a internet, que resolveu falar, que resolveu se esvaziar e ajudar os empresários, empregadores domésticos. Quando que partiu esse clique na sua cabeça para você vir para o digital? A Michele Coelho Digital foi quando eu comecei a pegar algumas mentorias que os pequenos empresários, eles falaram assim, olha, para mim fica apertado pagar, porque você faz muita coisa, então eu acho que deve ser muito caro ter uma consultoria sua. E aí começou outro, e eu falei assim, não, mas eu posso ajudar. E quando eu falava o preço, eles falavam assim, não é possível, porque você faz tudo isso, você faz auditoria, você... E chega a zerar, viu, de processo trabalhista. Chega a zerar. Meus clientes não têm processo trabalhista. Você zera processo trabalhista, você faz regulamento interno, me ensina a me comunicar com o meu empregado, para eu ensinar ele a vender a minha empresa. Não, até é muito caro, é absurdo eu fazer isso. E aí eu comecei a fechar com pequenos empresários e comecei a ver crescimento dentro da empresa deles, porque nós começamos a dar ideia de todas as formas. Foi aí que eu fui até sua porta e falei para você, Bruno, a gente precisa ajudar essa galera, porque a gente está ajudando poucas pessoas. A gente tem que ajudar muita gente. Tem muita gente sofrendo, porque o pequeno empresário que tem um processo, ele quase tem um nó do coração, porque é o sonho dele. E muitas vezes o pequeno empresário, a empresa dele ainda é familiar. Então ele pensa assim, nossa, se esse cara com esse processo trabalhista quebrar minha empresa, não tem sustento do meu filho, não tem sustento da minha esposa, não tem nada. Além do meu sonho, eu acabei, eu sou ninguém. E eu vou recomeçar da onde, né? Porque eu vou estar devendo. E a dívida trabalhista, se ele ainda for procurar um emprego, ainda penhora salário, porque é uma dívida alimentar. Então, foi aí que eu falei para você, eu falei assim, a gente precisa ajudar essa galera, porque essa galera não sabe se comunicar, mas é porque não aprendeu. Não é porque não quer, não é porque é ruim, é porque não aprendeu. E aí foi a hora que nós dois desesperados, começamos essa produção de conteúdo para começar a ajudar a galera. E nessa produção de conteúdo, que foi o mais interessante, né? No meio do caminho, a gente falou assim, opa, tem um pessoal também desamparado no meio do caminho, porque começou a aparecer gente me pedindo para fazer defesa em processo de empregada doméstica. E nós dois pegamos e falamos assim, não, tem um pessoal aí parado, que foi quando a gente começou a falar sobre a Rádio Patroa, né? Que era o caso dos empregadores domésticos, porque eles precisam de uma prestação de serviço terceiro
Só que eles pagam pouco para uma prestação de serviço que essas empresas, sites, tudo, cobram, assim, pouquinho de muitos. Então, não é aquele atendimento qualificado para dentro de casa, aquele atendimento que, nossa, você tem certeza, né, que é o negócio. Então, assim, foi aí que a gente também despertou e falou assim, cara, a gente também precisa falar para essa galera da internet que também são os empregadores domésticos. E aí a gente foi montando a nossa galera. Não, isso aí a gente vai chegar lá. Para quem não sabe, eu e a Michelle, nós somos sócios. Eu não sou advogado, eu cuido mais da parte que fica no backstage, do marketing, tudo. Se você está escutando esse podcast, vendo esse vídeo aqui agora, provavelmente é por minha causa, pelas as ações ali por trás, né? Mas, então, como você estava falando que então você começou a ajudar o pessoal, gerar muito valor para eles, né? Eles realmente vendo os processos acabarem, os resultados da empresa melhorando, e eles vendo valor nisso, eles achavam que o preço seria muito alto, né? E quando eles iam ver o preço, eles muitas vezes conseguiam pagar e tudo mais, só que chegava um ponto que alguns não conseguiam pagar, né? Não é todo empresário que consegue pagar uma consultoria, uma coisa assim. Então, o grande lance de você vir para o digital é porque você consegue atingir uma grande massa, né? Quem não consegue pagar por uma consultoria, aquele conteúdo gratuito vai ajudar muito, vai ajudar bastante, vai trazer ideias, vai trazer inovação, vai trazer clareza para a forma do empresário pensar e lidar com o empregado dele. E e as empresas que conseguem ter um caixa ali, conseguem também ter um acesso mais exclusivo seu, né? Mas isso aí depois a gente é assunto mais para frente. Sim. Então, aí beleza, aí a gente começou a fazer os conteúdos para empregadores, né? Empregadores e empresários. E aí você viu uma lacuna que seria os empregadores domésticos, né? E é uma coisa que casou, que eu vejo muito que casou nas nossas conversas, porque você teve algumas experiências, né, com empregada que foram te trazendo experiência de campo de batalha mesmo, e que fez você se aprofundar nisso assim de uma forma natural, né? E que coincidentemente você conseguiu suprir essa área que estava deficitário tanto na internet. A gente tem pouquíssimos conteúdos, pessoas que produzem conteúdos também para empregadores domésticos, né? Como é que foi isso daí, essa história, essa relação sua com as contratações domésticas e para chegar nesse conteúdo que você produz hoje como para empregadores domésticos, né? Essa parte de empregada doméstica, assim, eu tive primeiro uma relação emocional, porque como a minha mãe trabalhava muito e meu pai também, quando eu e meu irmão nós éramos novos, nós tivemos um impacto muito grande da nossa... Não era bem uma babá, porque ela, assim, ajudava na casa e cuidava de mim e do Igor, do meu irmão. E se ela estiver vendo, até um beijo, Ivone. Cuidou da gente, assim, a vida inteira. E eu sei, hoje, com a experiência que eu tenho, que, assim, a educação que eu e meu irmão nós temos, tem muito reflexo dela. Porque se minha mãe não tivesse contratado bem, a gente poderia estar falando milhões de palavrões, a gente poderia ser crianças completamente mal educadas, que muito pelo contrário, nunca foi. Então, assim, o apoio que minha mãe sempre precisou, ela dava em casa. Então, eu sei que minha mãe, ela conseguia trabalhar, se doar, meu pai também conseguia trabalhar e se doar por conta dela. Tanto que meu pai conta até hoje que quando eu e meu irmão, nós éramos pequenos, ele sabia nosso tamanho assim. Ele nunca soube assim, porque ele só via a gente dormindo, de tanto que ele trabalhava. Pra cuidar da gente, que é também aí que quebra um tabu de muita gente que fala assim, ai, tem empregada, é milionária. Jamais. Tem gente que tem empregada para poder sair pra rua para botar o leite na mesa no dia seguinte.
É por isso que a importância do orçamento, porque a pessoa, às vezes, ela assim, deixa de comprar umas coisas no mercado, deixa de fazer não sei o quê, para ter uma empregada para trabalhar, porque fila na creche é imensa, que é pro pessoal. A cabeça tem que sair um pouquinho da caixinha e perceber que não é só gente milionária que tem empregado doméstico. Muito pelo contrário. E aí, fui começando a perceber isso. Depois disso, tem uma coisa assim também, que quando nós viramos advogado trabalhista, todo mundo pede para a gente ajudar em tudo, né? E aí eu comecei a ajudar amigas, comecei a ajudar pessoas, me pedindo assim auxílio sobre social, sobre tudo. E isso eu já trabalhava com direito trabalhista quando entrou a lei do doméstico em 2015. E eu comecei a estudar a lei do doméstico em 2015. Aí entra também aquilo que você falou, que o pessoal acha que eu sou novinha, mas em 2015 eu já estava estudando a lei das domésticas. Aí eu comecei a estudar a lei dos domésticos e comecei a ajudar. Comecei a fazer e-social, tudo. E comecei a ver que era bem diferente da empresa, que era o que me preocupava muito, porque as pessoas erravam e achavam que era como se fosse um funcionário de empresa, o que estava tudo errado, porque é totalmente diferente. E comecei a ver, assim, eu tenho mentoranda, que eu comecei a fazer de empregada doméstica, que ela precisa tanto da empregada doméstica dela, que a babá dela leva os filhos para a escola. Que foi aí que veio aquele vídeo também, que é bombado no TikTok, o pessoal fala assim, nossa, mas uma babá que leva a criança para a escola é porque ganha 15 mil reais. Imagina, se você não leva babá para a escola hoje, você que está fora do mercado, porque tem babá cobrando um preço de babá para levar na escola. Então, gerou assim... muito polêmica aquele vídeo, é verdade. Muito polêmico. Então, assim... e aí tive essas relações. Depois, fora isso, teve o falecimento da minha avó, que daí a minha mãe ficou super mexida. Ela ficou bem assustada, né? Porque, inclusive, foi dentro de casa. E nós precisamos aí de encontrar um cuidador. Que foi na hora que eu pensei assim, gente... Como que eu contrato esse cuidador? Será que eu vou para a CLT? Será que eu vou para a lei do doméstico? Porque, para mim, empregada doméstica era faxineira. Eu nunca tinha tido esse acesso, assim, nossa, o cuidador também é. Porque cuidador a gente vê o quê? O asilo, a gente vê, sei lá, acho que nessas coisas, assim, genéricas, né? E aí eu pensava assim, bom, se às vezes ele está cuidando do idoso lá, deve ser um enfermeiro, deixa eu ver se na enfermagem, como que faz? Eu fiquei super confusa, não sabia como fazer. E eu também estava muito fragilizada, porque era minha avó. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou fazer o quê agora? Porque ela vai dormir com a minha mãe. Aí eu comecei a pensar, que parada importante. Eu vou ter que conhecer essa mulher. E eu preciso saber como registrar ela, porque depois, senão, a gente pode ter um processo trabalhista em casa. E aí fica bonito, né? Eu, experiente, dando mentoria para as pessoas, estou com um processo trabalhista. Falei, não, né? Aí não vai ser assim. Não, mas aí... e aí, assim, engraçado, né, que a gente começou a produzir o conteúdo, os nossos conteúdos são exclusivos para empregadores domésticos, empresários, e veio chegando muito empregado, né, empregada doméstica, empregado de empresa, com dúvidas e contando erros que os empresários e os empregadores domésticos cometem com eles, né? E fala-se um pouquinho como é que está sendo essa receptividade, assim. Eu quero dizer, por exemplo, o seguinte, que por mais que os empregados, eles veem que o nosso conteúdo são exclusivo para empresário, empregador doméstico, eles sentem uma segurança, de repente, de chegar e expor um problema que eles estão tendo para você trazer alguma ideia, alguma dica para eles, né? E isso é legal porque, por exemplo, quando nós fazemos as lives, eu vejo bastante, assim, os empregados falando assim, mas aconteceu isso na empresa. Aí entra naquele caso de comunicação clara, né? Aí eu falo assim, você já falou com o seu chefe? Você já falou com o empresário, o dono da empresa? Não, tenho medo. É tudo assim. O que você acha que eu devo falar? Como que você acha que eu devo falar? É muito medo de falar. Então, assim, o empresário e o empregador doméstico, eles parecem que viraram figuras inatingíveis. Que as pessoas têm medo dele. Igual até o gerente. Porque você fala assim, mas quem que vai marcar minhas férias? É a empresa ou sou eu? Tem isso também, perguntas básicas.
Que assim, a empresa, no dia que ele entrou, já deveria ter falado isso com ele. Ó, você fica tranquilo. Quem marca as férias sou eu, mas aqui nós temos uma política de comunicação. Eu vou te avisar antes para você pagar passagem barata. Se quer viajar para fora, vai para fora. Quer viajar aqui, fica aqui. Eu vou te avisar. Só que vai ser de acordo com os planos da empresa. Eu não vou te tirar daqui, por exemplo, um comércio, eu não vou te dar férias em dezembro. Eu vou te dar férias em anos que a venda é mais baixa, que eu consigo, né? Mas assim, não vou fazer uma coisa de acordo com a lei, que são 30 dias antes de ir para as férias. 30 dias você não compra passagem, você não faz nada. Então você começa a ver que assim, é puro medo, puro medo. Eles têm medo de conversar com o empregado e o empresário ou empregador doméstico, e o empresário e empregador doméstico, como eles não conversam, não falam as dores, acha que está tudo bem. Até o dia que eles começam a faltar, até o dia que, no caso do empregador doméstico, começa a quebrar coisa dentro de casa, começa a ter falta de zelo na hora de fazer as coisas, não cuida bem dos filhos, começa a fazer as coisas de qualquer jeito, aí o empregador doméstico está contando com aquela babá que não está nem aí, nem vai lá. Então, assim, o que eu vejo que a maior parte de dúvida, tanto de empregado doméstico quanto empregado de empresa, é dúvida de falta de clareza. Que eles vêm perguntar para mim porque eles estão com dúvida, e é a mesma coisa que eles fazem. Aí, aqui, eles perguntam para mim, mas eu não posso responder para eles como advogada, porque o Código de Ética da OAB não me permite. Então, eu não posso falar assim, eles estão fazendo errado isso, eles estão fazendo certo isso. Eu não posso. Posso informar. Só que, assim, o que acontece? Aí, o empresário e o empregador doméstico não conversa, eles vão bater na porta de um advogado trabalhista que vai, sim, poder fazer a consulta e falar para eles. E aí, nesse momento, eles já estão entrando com o processo trabalhista. Por isso que eu falei que quando tem toda essa parte de protetivo, de consultoria, de comunicação, eles não chegam na Justiça do Trabalho, porque os problemas são resolvidos internamente. Eu vejo também que tem muito uma crença, assim, de, por exemplo, o empregador achar que o empregado só quer meio que sugar ele, né? E o empregado achar que o empregador também só quer prejudicar, né, o empregado e pagar o mínimo possível, coisa nesse sentido. E a gente vê muito isso, eu vejo muito isso também quando eu estou dando uma moderada nos comentários dos vídeos, coisa assim, eu vejo muito isso também, né? As pessoas às vezes chegam no vídeo, alguns empregados chegam no vídeo nosso que está falando sobre com dicas, ajudando o empregador, alguma coisa nesse sentido, e chega falando assim, vídeo só para empregador, não sei o que lá, já chega reclamando, né, de alguma coisa, e você vê que está muito enraizado, essa é uma crença, isso é errado, né? Uhum. Não, e é uma crença assim, o que eu percebo bastante, que acredito que você deve ter o mesmo olhar assim que eu. O empregado, ele já sofreu com alguma empresa. E aí, provavelmente, ele criou já essa crença batida de que a empresa é péssima, que ele tem que trabalhar para pagar as contas e que provavelmente ele vai ser infeliz pro resto da vida, porque ele não pode trabalhar no que ele ama, ele não pode fazer o que ele quer. Então, ele aceita que ele vai ser infeliz e ele começa a trabalhar cada vez uma empresa pior que a outra. Tanto que teve até uma cena, não sei se você lembra de uma live, que eu falei até para um funcionário assim, continue procurando emprego, porque acredite, existe empresa que vai te dar valor. E ele falou assim, é verdade. Por quê? Porque ele não lembra que existe o melhor. Ele não lembra, ele acomodou no moderado para péssimo, no grau moderado para péssimo. Só que também, eles já estão com uma maldade de pensar assim, na hora que eu sair, eu posso entrar com processo? Eu já tive pergunta dessa. O que você acha? Ele está fazendo isso. Na hora que eu sair, cabe processo? Eu já tive pergunta dessa. E eu não posso responder por conta do Código de Ética da OAB e porque eu nem se não tivesse o Código de Ética da OAB, eu acho que não sou eu que tenho que falar ou não. Eu acho que a pessoa, quando ela quer um processo, ela já sabe, tá? Aquilo ali já está dentro do coração dela. E a empresa, por outro lado, já teve tanto funcionário ruim que eles acham que o excelente, ele não existe. Então, eles pensam assim, tem que produzir de alguma forma, eu vou ter péssimos funcionários, vou pagar o piso da categoria, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, para ele também fazer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E a minha empresa, na hora que chegar num patamar aceitável, ela vai estagnar ali. Não tem problema. Ou então eu vou ser autossuficiente e vou fazer tudo sozinho. Só preciso de alguém para fazer
o disque peão ali, fazer a partezinha, né, que qualquer um faz, não precisa de nenhuma especialidade. Eu acho que os dois lados, eles, por falta de comunicação, porque já sofreu muito, porque viveram só nisso, acabam tendo essa crença de que não existe o bom, não existe o melhor, não existe empresa que os funcionários elevam os resultados, que os funcionários conhecem tão bem o produto, que até quando eles estão tomando cerveja com os amigos, eles estão vendendo o produto, falando do lugar que eles trabalham. Tanto que os amigos falam assim, não tem vaga lá não? Manda meu currículo. Só que tem empresário que não tem noção disso. E tem empregador doméstico também que não tem noção disso. De que o que é trabalhar tranquilo. Com o seu filho, com uma boa pessoa, com a sua casa, com a chave, essa pessoa tem a chave da sua casa, mas é uma pessoa que você está tranquila. Ela tem acesso no teu apartamento, ela tem acesso a tudo. E você está tranquila. Tem empregadores domésticos que vão viajar e a empregada doméstica fica lá na casa e cuida do cachorro, cuida dos bichinhos, tudo, e vai embora. De tão, assim, tranquilo que é a relação. E tem gente que acha que isso é impossível. Falta eles... Eu acho que falta um pouco mais deles... Isso é uma questão de crença, sim. Falta um pouco mais deles olharem essa questão por um outro ângulo, né? O quanto que um bom empregado, uma boa empregada doméstica, um bom funcionário numa empresa pode trazer resultados para aquela pessoa, né? Não só, por exemplo, numa casa, igual você estava falando aí, não só na casa ali, na limpeza da casa, por exemplo, e no zelo da casa, mas é uma pessoa que vai estar convivendo com o filho daquela pessoa, né? Por exemplo, uma faxineira, a mãe vai trabalhar, deixa o filho na casa com a faxineira que está lá. A faxineira muitas vezes vai conviver com aquele filho mais do que a mãe, ou pelo menos vai estar mais presente com o filho, porque a mãe às vezes chega em casa, tem tarefa para fazer, e o filho fica meio que largado na casa. A faxineira vai estar ali diretamente com o filho, né? E praticamente vai educar, vai ser uma segunda educação para o filho, tirando da escola. Então, as pessoas muitas vezes elas não conseguem perceber esse ponto, né? Assim, olhar além da casa só ou da empresa, né? É uma pessoa que vai estar diretamente envolvida com as pessoas que ela mais ama, por exemplo, no caso da empregada doméstica. E no caso do funcionário, vai estar envolvido com o seu sonho, né? Então, você sonhou, você foi lá, tomou uma atitude, abriu um negócio. Por que você vai se contentar com pouco ou quase nada? É muito melhor você ir buscar o excelente funcionário, aquele que vai alavancar a sua empresa, vai puxar o nível da sua empresa para cima, né? Porque um funcionário bom trabalhando na sua empresa vai puxar o nível dos outros funcionários, né? Vai ter uma marca, ó, fulano de tal é um funcionário excelente. Esses funcionários que estão aqui precisam chegar no nível do fulano de tal. Então, assim, eleva o nível até dos outros funcionários. Consequentemente, a empresa caminha muito melhor, né? Então, assim, a galera deve estar percebendo que tem muito tema para a gente falar, muita coisa legal para a gente trazer aqui. E eu acho que vai ser massa. Esse novo formato do podcast do empregador vai ser top. Sim, no primeiro momento nós quisemos mostrar pessoas reais, né? Com dores reais, que tem um empregado doméstico ou que já mexeram com empresa que estão em recuperação judicial, igual a Natália, que conversou com a gente. E agora a gente está trazendo assim um formato mais assim de mostrar o dia a dia, né? Agora que nós já estamos assim com bastante, quase completando um ano de conteúdos, né? Verdade. E já temos assim muito feedback, né, do pessoal para a gente estar comentando. Então assim, assunto é o que não falta para esse podcast. Vai estar muito massa. Vai ser legal. Não perca nenhum dos nossos episódios, né? Pelo YouTube, pelo podcast. Nós vamos postando alguns trechos no Instagram também. Tem muita coisa para contribuir, para ajudar nessa jornada empreendedora, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas que traz excelentes resultados, traz bastante satisfação pessoal. Porque, no final das contas, é você cuidando dos seus sonhos, né? E
E nós estamos aqui para ajudar a Michele na frente disso tudo. Está aqui para poder ajudar a produzir conteúdo e, enfim, tirar as dúvidas, né? Todo dia você está abrindo lá no Instagram a caixinha de perguntas, né? Para o pessoal conversar arrepiar, mandar pergunta sem dó. Sem dó. E sabe o que eu acho mais legal? É que nessa fase, nessa jornada trabalhista, tanto o empresário quanto o empregador doméstico, eles podem contar conosco, assim, num sentido de caminhar junto mesmo. Porque na trajetória vão surgir diversas dúvidas. Então, assim, até por isso que nós temos a caixinha todo santo dia. Porque todo dia tem dúvida. E dúvida, por mais que às vezes você acha que é boba, que não é, tem que perguntar. Para não ter problema. E, querendo ou não, é uma consultoria gratuita, né? É uma consultoria gratuita, ainda tem que aproveitar. O pessoal que achava que era difícil, que era impossível de pagar, tem que aproveitar, porque está de grátis no Instagram. Uma consultoria gratuita e da mais alta qualidade. Uma consultoria com a Michele não é barata, isso aí eu posso garantir. Bom, para a gente finalizar então aqui, você acha que é possível, né, falando nessas crenças aí que a gente estava comentando, você acha que é possível ter uma relação equilibrada e de completo ganha-ganha entre funcionário e patrão? Seja doméstico, empregador doméstico, empregada doméstica, empresário, funcionário de empresa. Você acha que é possível ter uma relação ganha-ganha, uma relação onde os dois lados saem beneficiados? Então, eu acho, isso é uma crença que eu tenho para mim. Tudo na vida é relacionamento. Da mesma forma que nós dois temos um relacionamento como sócio, tem relacionamento com família, tem relacionamento de dia a dia, e nós conseguimos em todos os relacionamentos, nós sempre procuramos manter um equilíbrio, porque são pessoas que fazem parte da nossa jornada, fazem parte do nosso dia a dia. E eu penso que, assim, como o empresário e o empregado, eu não sei se muitos empresários já pararam para pensar nisso, mas eles convivem mais com os funcionários do que com a própria família. E o empregador doméstico é a virada, né? Porque ele convive mais com a família dele, o empregado doméstico, do que ele convive com a família dele. Então, o engraçado é que os dois se complementam. E, assim, não só dá para manter esse relacionamento equilibrado e saudável, como deve. Porque o ambiente de trabalho ruim, ninguém quer estar lá. Ninguém quer ficar lá. E pensando num lugar que você vai ter que estar 8 horas do seu dia, eu acho muito complicado. Então, assim, se não tem aquele espírito de equipe, aquele espírito de time, aquele espírito de vamos para cima, vamos ganhar, vamos fazer, compartilhe do seu sonho, vamos fazer isso. Eu já vi caso que o funcionário era tão bom que a empresa ajudou esse funcionário a abrir uma empresa, que ele começou a vender para a empresa e para outros empresários também, que eram, inclusive, amigos do dono dessa empresa. E ele virou, assim, de parceiro, fornecedor. Então, assim, é sim possível. Quando nós falamos num relacionamento doméstico, não só é possível, como é preciso. Porque a pessoa está vivendo ali no dia a dia da pessoa. Então, eu acho que, assim, é super possível e tem diversas táticas e métodos que nós vamos passando aí, tanto no podcast, quanto no conteúdo do YouTube, conteúdo do Instagram, conteúdo do TikTok. Então, assim, tá espalhado, mas, assim, nós vamos ir passando tudo, todas as métricas, o jeito que faz, o jeito que deixa de fazer, mas, assim, é super possível. As pessoas só têm que começar a abrir o olho para isso. E eu acho que agora, com essa pandemia, só fazendo um parênteses, as pessoas estão começando a abrir o olho para isso. Porque muitas empresas que não tinham funcionário para contar, fecharam a porta. Porque não conseguiram fazer acordo para não pagar salário e nada. Então, eu acho que agora o pessoal está começando a abrir o olho, mas isso daí, nós temos aquela tendência de ver que é realidade quando o negócio começa a acontecer na nossa vida, né? Fica quando nós falamos assim, nossa, mas tem gente que tem empresa péssima, com péssimos funcionários. O cara que tem bom funcionário pensa assim, nossa, mas que cagada que ele fez. Porque eu não entendo o que acontece na empresa dele. Em contrapartida, quando a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa tem uma empregada doméstica excelente, faz tudo, não sei o quê. Ah, então não sei onde ela arrumou essa mulher, não. Porque na minha casa é horrível, horrível. Eu tenho que chegar em casa e ainda arrumar. Já vi empregador doméstico falando isso. Eu tenho uma faxineira, eu chego em casa e arrumo.
Então, assim, é super possível. Com certeza. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então, nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É só o início de uma nova temporada do podcast do Empregador. A partir de agora, nós vamos trazer toda semana um conteúdo denso e interessante ou de uma certa forma, me fugiu a palavra agora, de uma certa forma polêmico da área trabalhista, dessa área doméstica, para a gente destrinchar aqui no podcast e fazer a Michelle soltar aí o conhecimento máximo que puder para nós aqui. Quer falar alguma coisa, Michelle, para finalizar? Quero falar para todo mundo ficar de olho que cada vez mais vai ter mais, de certa forma, mais consultoria gratuita até aqui no podcast. Boa. Então, assim, o pessoal ficar ligado que cada vez mais vai ter mais novidade, principalmente aqui no podcast, né? Fechado. Bom, esse foi o podcast do Empregador. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.